Olá, o Fax Sport já está na área. No programa de hoje vamos falar sobre tudo o que rola nos bastidores do esporte maringaense. E é claro que para falar sobre esse esporte que é o mais amado dos brasileiros, a gente precisa sempre trazer uma bancada de respeito. Quero agradecer a presença aqui hoje do nosso amigo, assessor de imprensa do Maringá Futebol Clube, Bruno Rodrigo Araújo. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, o estúdio é seu também. Valeu, obrigado. Sempre um prazer participar com vocês aí. E quem também integra o time de peso para o nosso bate-papo de hoje é o fanático pelo Grêmio de Esportes de Maringá, que viu desde os momentos de glória, no acesso à primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, até os momentos mais complicados. Antônio Reis, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço e estou à disposição aqui para falar para vocês, que são mais jovens, a história do Grêmio de Esportes Maringá, que desse ano de 2020 nós estamos querendo resgatar o verdadeiro. Boa, Maravilha. Bom, e eu não quero entrar em polêmica com ninguém, mas é claro que futebol é o esporte mais amado pelos brasileiros, não é mesmo? E são poucas as cidades que têm o privilégio que nós temos aqui em Maringá de ter dois times estaduais tradicionalíssimos contando história na mesma cidade. E para você que está acompanhando a gente, para você entender um pouco mais sobre a história dessas duas equipes, tanto do Grêmio Maringá quanto do Maringá Futebol Clube, queremos chamar agora a superprodução realizada aí pelos nossos amigos Maurílio Mardegan e Rafaela Moriali. Confere aí que a matéria tá ó, show de bola. Sabemos que o maringaense é apaixonado por futebol. Por isso, na cidade podemos contar com duas equipes que fizeram história no futebol. Fundada em 1961, o Grêmio Esportivo Maringá teve suas cores inspiradas no Botafogo do Rio de Janeiro, que era a paixão do então presidente Nivaldo Mansur. O Maringá Futebol Clube nasceu no ano de 2010 no projeto social no Jardim Alvorada, com o intuito de se tornar o time do cidadão maringaense. Ele adotou vários nomes, como sendo Grêmio Metropolitano Maringá. Tendo a semelhança com o time Grêmio Maringá, adotou outro nome e no dia 2 de setembro de 2013 oficializou Maringá FC. Em 1963, o Galo já encantava o Paraná, conquistando seu primeiro título do estadual e logo em seguida o bicampeonato em 1964. O título de campeão do estado só voltou para Maringá em 1977, quebrando uma sequência de 6 títulos consecutivos do Coritiba, que teve que se contentar com o vice-campeonato. Em 2010, o Maringá FC foi campeão paranaense da terceira divisão. 2013, campeão paranaense da segunda divisão. 2014, realizou a melhor campanha no estadual, sendo vice-campeão paranaense da primeira divisão. 2015, campeão da Taça FPF na Copa do Brasil. 2017, campeão paranaense da segunda divisão e 2017 também conseguiu novamente a Taça FPF. Em 1968, o Grêmio Esportivo Maringá sagrou-se campeão do Brasil ao conquistar o torneio Robertinho, que era a segunda divisão do Roberto Gomes Pedrosa, disputado pelos maiores times do Rio de Janeiro e São Paulo. Até meados dos anos 2000, o Grêmio Maringá mantinha-se na elite do futebol paranaense, ocupando seu lugar entre os grandes do estado. Mas em 2004, fecha suas portas ao ser rebaixado para a segunda divisão do Torneio da Morte. No seu último ano de história, em 2013, o Galo, em uma temporada muito ruim, termina o Paranaense em último lugar. Salve, alvinegro do norte, é você nosso grito de gol, glorioso Grêmio de Esportes, Galo valente lutador. O Maringá FC em 2019 foi rebaixado e joga na segunda divisão em 2020. Ainda está se formando administrativamente e estão com um novo projeto para trazer novos jogadores ao meio do futebol. Tuas vitórias são orgulho pra nossa cidade canção. Maringá, 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 meu coração. Maringá é um lugar à parte quando se trata de futebol, pois o amor pela bola é muito maior do que por um clube. Sabe por quê? Porque temos história no futebol paranaense. É isso aí, você conferiu a produção aí de Maurílio Mardegan e Rafaela Moriali. Parabéns aí, gostaria de agradecer também o Museu Esportivo de Maringá por ter cedido espaço para a gente realizar a nossa gravação. E é fato, né, Maringá é um capítulo à parte quando a gente fala de futebol paranaense.
retomando um pouco, né, já que a gente está falando um pouco do passado, um pouco da história também, falando especificamente de Grêmio de Esportes Maringá, qual foi o grande trunfo do Grêmio naquela época de ter alcançado esse ápice, né? Como que um time do interior, como que um time de uma cidade fora da capital consegue chegar a um tricampeonato paranaense? Na verdade é o seguinte, né? Boa noite a todos aí, novamente. O Grêmio nasceu grande, né? O Grêmio já nasceu campeão. O Grêmio ele surgiu em 61, que era com o nome Grêmio Esportivo Maringá. Em 63 já foi campeão. Em 64 foi bicampeão. Em 65 foi vice-campeão. Praticamente ele predominou na década de 60. Isso aí o Grêmio Esportivo Maringá. E em 69 foi campeão do torneio nacional, né? Denominado Robertinho, que foi o primeiro campeão nacional do sul do país. Então o Grêmio Esportes Maringá, hoje, a gente fala o Grêmio Esportes Maringá, mas ele surgiu como Grêmio Esportivo Maringá. Com o final, em 1971, do Grêmio Esportivo Maringá, por motivo de endividamento, surgiu-se a possibilidade de um novo clube na cidade. Mas com isso daí, o que aconteceu? Não quiseram ressurgir o Grêmio novamente. Aí criaram o Maringá Esporte Clube, MEC. E o MEC teve 2 anos que ele disputou o Campeonato Paranaense 72, 73 e ficou nisso daí. Aí como as cores deles eram azul e branco, também a gente tem o rival que é o Londrina, não deu certo. Não dá certo. Né? Tanta cor Então, pra escolher, pelo amor de Com Deus. isso daí, e não é nem em função das cores, é a questão que o pessoal queria o Grêmio. Né? Aí em 1974 foi ressurgido o Grêmio de Esportes Maringá, né? Que foi com a criação da transformação do Operário, Esporte Clube Operário, que era um clube amador criado em 56, Sim. que foi transformado em Grêmio de Esportes Maringá em 74, que em 75 já fez um ótimo campeonato paranaense ficando em 7º lugar, e em 76 novamente chegou no octogonal em 5º lugar, e chegou em 77 já foi campeão novamente. Então o Grêmio de Esportes Maringá nasceu grande. 77 já participou do Campeonato Brasileiro jogando aqui contra Grêmio de Porto Alegre, outro nós ganhamos 2-1, Internacional de Porto Alegre, Corinthians. Então o Grêmio de Esportes Maringá, ele teve um auge de disputar Campeonato Brasileiro 77 até 91. Em 82, a Taça de Ouro teve 2 representantes. Foi o Grêmio Esporte Maringá, que, né, foi vice-campeão paranaense, o Londrina, que ganhou da gente, que é uma tragédia para a gente na vida da gente isso daí, que a gente não vai esquecer nunca. Né? Mas o Grêmio de Esportes Maringá, ele teve história nesse período de alto nível, Série A e Série B. Se for em qualquer lugar do país perguntar do Grêmio Esportes Maringá, todo mundo conhece. Botafogo da Paraíba, Juventude do Rio Grande do Sul, se for lá em Goiás, Vila Nova, né, em Minas, o pessoal conhece o Grêmio de Esportes Maringá. Ô, Vitor, é bom até comentar, levando assim para um panorama, para um âmbito geral, para os maiores campeonatos do país, que às vezes tem muita gente que acompanha, que tem o seu time de coração e tudo. Qual time, vamos dizer assim, do Clube dos 12, na forma geral, do Clube dos 12, que não é localizado numa capital? Só um, que é o Santos. E que ainda E é o cidade portuária. único fora de uma capital que conseguiu ser campeão de relevância nacional. Exatamente, mas porque tem uma história muito peculiar também, atletas peculiares, um tal de Pelé, né, que passou por lá, aparece. Mas, enfim, esse cenário de dominância mesmo é predominante dos clubes da capital, e o Maringá, no seu nascimento, né, o Grêmio de Esportes Maringá, melhor dizendo, teve já esse marco importante, por isso que marca tanta gente, não só aqui, mas fora também do estado do Paraná. Eu mesmo rodei alguns estados e é verdade. Muitas pessoas de minha idade, às vezes, tudo mais, têm memórias do Grêmio Maringá. Não é só dos 12, não. Você pode expandir até Mas para a até primeira mais. divisão hoje, Sim. de 20 clubes, É poucos difícil. são de, É difícil. de cidades menores. É, só a Chapecoense na Série A atualmente e o Sim. Santos, que é o único disparado que a gente já conhece a história. É até interessante a gente retomar, fazer toda essa retomada histórica do Grêmio Maringá, porque vocês citaram muitas conquistas relevantes, e sim, que em outros estados do país o Grêmio é conhecido, tem sua importância, mas aqui dentro de Maringá parece que não tanto quanto os times paulistas, por exemplo, né? O pessoal daqui do norte do Paraná tem essa ascendência a torcer para equipes paulistas. Talvez se houvesse uma retomada, a gente conseguisse transmitir melhor toda essa história, toda essa tradição do Grêmio, esse cenário seria diferente? Poderia ser sim. O Grêmio ele tem a história dele, né?
E a gente sabe que o interior do Paraná tem a história dele. Porque se você for pegar a década de 60, ela foi predominada. Londrina campeão em 62, Grêmio campeão em 63, 64. Aí se você pegar um pouco antes, você vai encontrar Jacarezinho, você vai encontrar o Mandaguari. Então na década de 60 teve essa predominância. E na década de 70 também, onde o Grêmio de Esportes Maringá foi campeão em 77, teve o Cascavel campeão em 1980, teve o próprio Londrina campeão em 81, né? E também clubes como União Bandeirantes, o Matsubara, também eles tiveram campanhas relevantes, né? Naquela década, né? E agora, por fim, até o Paranavaí conseguiu um campeonato inédito, né? Então é algo assim que é importante para o interior. A gente sabe que para isso aí precisa investimento, né? O Grêmio Esporte Maringá era um clube que tinha o Vale Azul e o Brinco da Vila, são dois patrimônios, né, que foram perdidos no meio desse caminho aí, dessa história, mas nós como gremista, que eu sou gremista, né, e nasci gremista desde pequeno, nasci em 63, o Grêmio nasceu campeão, então praticamente eu nasci gremista. Então eu tive o privilégio de ver o Grêmio ser campeão, né. Tem muitos gremistas que não viram o Grêmio ser campeão. A gente espera esse resgate, né, por isso que eu estou aqui com o boné e a camisa do Itigem. O Itigem é o Instituto dos Torcedores do Grêmio de Esportes Maringá, que não tem nada a ver com a história desse Grêmio Maringá que está presente aí envergonhando a nossa cidade. O Grêmio de Esportes Maringá é um Grêmio que nós vimos jogar e que nós queremos que ele seja resgatado, que volte a ser grande. Bom, interessante que você citou aí até a retomada de outras equipes menores do interior do Paraná que também tiveram seu momento. E a gente passa por um momento diferente no futebol paranaense, né? A gente vê equipes do interior, equipes tradicionalíssimas, passando por dificuldades. Você citou até o ACP, que foi o último time do interior a conquistar o campeonato estadual, também passando por isso. Qual seria a causa de tudo isso? É uma particularidade do futebol paranaense ou existe algo ali que acaba atrapalhando as equipes do interior? Acho que vocês também na mesa tem propriedade para falar sobre o assunto, é claro. Queria a opinião de vocês sobre isso. Bom, aqui no interior do Paraná não é diferente do que o interior do estado de São Paulo, do que o interior de Minas. Quando nós disputávamos o Campeonato Brasileiro, a gente jogava contra time do interior de São Paulo, por exemplo, 15 de Piracicaba, a gente jogava contra o Botafogo de Ribeirão Preto, todos esses clubes. Hoje, alguns clubes desses daí já foram até resgatados. Você pega o Bragantino hoje, ele já está num nível aí com um patrocinador grande, que é a Red Bull, tentando resgatar a história do Bragantino, voltar a ser grande, né? O Bragantino chegou a ser vice-campeão brasileiro em 1990, né? Um técnico do nível de Parreira e Luxemburgo. Então, mas o interior ele está passando por essa dificuldade já faz muito tempo. Por quê? Porque hoje a gente não consegue mais ter a formação de atleta. Você pode pegar hoje que os jogadores não são formados na nossa região mais, não fortalece, não só aqui. O estado de São Paulo mesmo, vinha jogador do estado de São Paulo que eles não eram titulares lá no time do Guarani, da Ponte Preta, do Santos, do Corinthians, eles vinham e jogavam aqui em Maringá. Se você pegar o exemplo aqui de 1977, o Nivaldo Carneiro, que hoje é um cronista esportivo, engenheiro lá da capital, presidente do Sindicato dos Atletas do Paraná, ele tinha 20 anos de idade e ele era do Noroeste Bauru. E o Noroeste Bauru falou, vamos vender ele para o Grêmio Esporte de Maringá. Ele veio para cá e foi campeão. Depois jogou no Atlético Paranaense, né? Então teve uma carreira brilhante a nível nacional também, pelo Atlético depois. Então os jogadores igual o Nivaldo, o próprio Didi, em 77, ele era reserva no Palmeiras, né? Ele tinha alguns problemas lá de relacionamento com os técnicos e acabou nós trazendo ele para cá. O próprio Itamar Belas Almas, que foi campeão e fez os 2 gols do título em 77. Ele veio do Palmeiras também, ele jogou pelo Marília, interior de São Paulo, mas ele veio do Palmeiras. Então, e foi campeão aqui. Então a gente conseguia trazer atletas para o interior de times na capital. Por exemplo, o goleiro Wagner Valente, campeão em 77, era do América Mineiro. Hoje é meu amigo particular, quando ele vem aqui em Maringá, sempre está na minha casa, né? Então ele tem a gente tinha essa tranquilidade. Hoje eu analiso o seguinte, quando você quer analisar um clube, você analisa o que os jogadores têm. Naquela época, todos os jogadores eles tinham o quê? Carros novos, 0. Hoje os jogadores vivem aí
em dificuldade financeira, não tem carro nem para ir treinar. A gente começa a ver isso daí. Então antes não, chegava o cara aqui, a primeira coisa que ele tinha, o Grêmio 76, José Roberto, ele veio do Curitiba, jogou no Corinthians, ele ganhou um Maverick 0 do Bradesco de Maringá com patrocínio. Imagine hoje aqui um clube da cidade, hoje, o Grêmio Esportes Maringá não está nessa condição, mas qualquer clube do interior falar assim, não, ó, eu vou dar um carro 0 para você que chegou para jogar hoje aqui. Não existe isso. Então, Acho que trazendo um pouquinho desse gancho, né, dele, da primeira questão de revelação de atletas, que realmente Maringá há muito tempo não revela atletas com clubes locais. Então nós temos muitos jogadores maringaenses que não foram revelados por equipe de Maringá. E aí por isso a importância de ser feito um trabalho de base na cidade, né, que é um trabalho que está sendo retomado pelo Maringá Futebol Clube hoje, né, com as 3 categorias, inclusive a última categoria participou do 17 agora, acabou não conseguindo a classificação para a semifinal, mas foi uma campanha excelente, sub-15, sub-17, sub-19. Todas as categorias do Maringá foi muito bem esse ano. Então, esse ano passado e esse ano, então deu continuidade no trabalho e essa continuidade é importantíssima para que esse resgate de revelação de talentos da região volte a acontecer, né? Então você tem primeiro esse ponto, revelação de talentos para clubes locais, onde esses clubes podem ter investimentos em cima desses atletas por outros clubes, né? E o outro ponto, eu acho que é a diferença financeira e de investimento de um clube de futebol dos anos 70, 80 até 90 para a década atual, né? Para a atualidade. Porque nós temos uma diferença, mas muito, muito, muito grande, de um time de Série A e de um time de Série D. De um time de Série B e de um time de Série D. É uma diferença muito grande. O investimento que você tem que ter para poder estar num patamar de Série B, né, é pelo menos de 6 a 10 vezes maior do que um time de Série D. A gente está vendo né? a discrepância hoje na Série B com o Bragantino, Exato. já Então, falando em investimentos exatamente. de 200 milhões E aí pro você ano tem, que vem. e aí você tem um outro fator que aí entra todos esses clubes que estão em decadência no futebol paranaense, né? Não vamos abranger outros estados que também aconteceram isso, mas que é a nossa Federação Paranaense. Né? A Federação Paranaense, ela não te dá subsídio para uma equipe do interior poder se manter em alto nível. Né? Você pega um direito de transmissão de imagem de um Campeonato Paulista Série A2, um clube que ganha menos ganha 1 milhão. Um clube que ganha menos. Né? Um Campeonato Paranaense, um clube tirando Atlético Paranaense, Curitiba e Paraná Clube, Londrina menos um pouco, os clubes ganham na faixa de 350, 400 mil. Então é menos da metade do valor de um time de interior do Campeonato Paulista. Então como que o clube vai poder brigar de igual para igual numa Série D, ou numa Série C, ou numa Série B com um clube de outros estados que tem uma renda muito maior, que vem da própria federação? Então eu acho que falta uma profissionalização geral, tanto de gestão dos clubes que estão no interior do estado, né? Porque os clubes da capital, ela já tem a sua história muitas vezes faz muito mais a força do que a própria gestão, e a gente vê isso no Paraná Clube, que não tem uma boa gestão, mas que não cai para a Série C, que sempre está ali na Série B. Ano passado bateu na trave ali para subir, acabou... Não, ano passado foi rebaixado, né? Sim, o Paraná subiu com uma Ficou má um gestão, ano só. ficou um ano, foi saco de Caiu. pancadas e caiu. Por que isso acontece? Né? Quando ele sobe para uma Série A, ele tem ali um bom investimento. Então, se você tem uma boa gestão, você consegue se manter assim como a Chapecoense se manteve. Né? Então, eu acho que vários fatores que vai desde a diferença de um investimento que você tinha lá nos anos 60, 70, 80 até 90 para a atualidade. E a outra é a gestão dos próprios clubes e das próprias federações que não auxiliam os clubes como poderiam auxiliar. Exatamente. Enfim, os motivos eu acho que foram muito bem pontuados já, enfim, principalmente essa questão, trazendo mais para o âmbito atual, até de montagem, manutenção de planejamento, de elenco e tudo mais. A gente vê a situação até do próprio Maringá, temporada da passada para essa, o tanto de gente que teve que contratar, porque Sim. times desse patamar, eles têm que contratar a tiro curto. Sim. E aí tentar renovar, mas é uma situação completamente diferente de outros clubes. E é a grande dificuldade de um clube hoje do patamar do Maringá Futebol Clube, que é o quê? Você ter calendário o ano todo. Exato, Pra quê? pra atrair Porque o atleta. você, primeiro, atrai o atleta, segundo, você ter uma base que se mantenha de um ano para o outro. Você cria identidade do jogador, como o próprio Grêmio tem jogadores que têm identidade com o seu torcedor, mas por quê? Porque jogaram 1, 2, 3, 4, 5 anos no time, que conseguiram conquistar títulos pelo time. Né? Hoje, o jogador que mais conquistou títulos pelo Maringá Futebol Clube é o Edinaldo e o Léo Maringá. São os dois atletas que mais conquistaram e que jogaram mais anos pelo time. Sim. Então tem essa identificação. Agora, se você joga 6 meses, vai embora e nunca mais volta, você não vai criar essa identificação nem com o torcedor e nem com o clube. O próprio formato, né, das séries brasileiras, por exemplo, a Série D,
Série D, Exatamente. ela não tem calendário. É 3 meses de Ela não tem competição. calendário. Na verdade, é um torneio, né? Quem Ele não disputa- pode nem falar que é um Quem campeonato, é um disputa torneio. o Campeonato Paranaense da Série A, não vou falar nem B, da Série A, ele tem 45 dias de calendário no ano. Porque se ele não classificar para a Série D, ele tá fora. Se ele não classificar no ano, no outro ano ele tá fora. É bem. Então, ele não tem, então eu acho que isso você aí não parte. consegue colocar atletas para jogar. Isso aí parte muito das federações, que tem que organizar o calendário para que dê subsídio e maior força de investimento para os clubes menores, principalmente. Sim, isso aí é até um pecado. Aí, de novo, levando para o âmbito maior, assim, muita gente reclama, né? Quem às vezes olha de cima, vai olhar para o estadual tem que acabar, só ocupa o calendário porque pensa nos times maiores, mas esses times tradicionais, esses times de interior são celeiros de talentos, também tem torcida, também tem representatividade, então é egoísta, é cruel você olhar só para esses times, como às vezes a FPF só olha para os maiores, né, e ampara os maiores e deixa toda a cultura que tem em volta morrer. É criminoso com o futebol e com a continuidade de qualquer projeto. Sem dúvida. E inclusive é legal a gente citar a postura do Atlético Paranaense nos últimos 2, 3 anos no Campeonato Paranaense. Que o Atlético ele é um clube que, apesar de não jogar com a sua equipe principal há um bom tempo no campeonato, ele é um clube que briga para valorização do Campeonato Paranaense. E os detentores dos direitos de transmissão é a Rede Globo, é a RPC, e por 2 anos eles não fecharam com a RPC. E esse ano fecharam aos 45 do segundo tempo, no limite, com a condição de que as verbas distribuídas seriam mais justas para os clubes do interior. Então, é um clube grande, onde bateu de frente com a principal emissora que manda no futebol brasileiro, para igualdade, para poder você ter um futebol mais competitivo, um futebol mais forte no nosso estado. E quando tentou fazer um negócio diferente, quando tentou ir pra guerra lá, até aquela questão de tentar transmitir jogos pelo Facebook, transmitiu. foi boicotado também pelos demais times, foi boicotado Então, pela federação. aí que tá, pela federação é uma questão sim, muito ampla. mas o Atletiba que foi transmitido, que foi a final do Paranaense, que foi o primeiro time, a primeira transmissão por streaming particular, vamos dizer assim, de um time, foi um sucesso. E a tendência é essa. Sim. O bate-papo tá muito bacana, né? Realmente, futebol paranaense, Maringá, a gente pode ficar aqui muito tempo discutindo. Vamos agora para um pequeno intervalo, já estamos de volta, não saiam daí. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Venha para o mundo online. Conheça os cursos de educação à distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa você, no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online, na Faculdade Maringá. Muito bem, gente, estamos de volta com o segundo bloco do Fax Sport de hoje, discutindo um pouco sobre o futebol maringaense, com essa bancada de respeito aqui, meu amigo Victor Raimundi, presença do Bruno Rodrigo Araújo e do Antônio Reis. Vamos dar sequência, vocês citaram no bloco anterior essa questão da identificação dos jogadores com as equipes do interior. Isso ajuda, é claro, bastante na questão de formar a identidade do time, até subir de patamar, é claro. Mas esse é um problema que a gente vê que começa desde a base, né? A gente tem uma base, uma categoria de base estruturada, muito bem equipada no Maringá Futebol Clube, mas a gente vê que as crianças aí que querem ser jogador, desde cedo já almejam aí tentar a categoria de base numa equipe um pouco mais de ponta. A gente tem exemplo até aqui em Maringá, como esse negócio é mercantilizado, como é um negócio bem comercial. A gente tem numa cidade como Maringá, que tem 2 times tradicionalíssimos aí, como o Maringá Futebol Clube, como o Grêmio Maringá, a gente tem a escolinha do Palmeiras aqui. Então como é que a gente vai conseguir cobrar, como é que a gente vai conseguir contornar essa situação para poder criar essa identidade dos jogadores desde cedo com as equipes do interior? Eu acho que é difícil você concorrer com uma equipe de Série A ou até com uma equipe de fora do Brasil, que nós temos, não em Maringá, mas várias equipes do exterior com escolinhas no Brasil, se nós estivermos numa Série D. Se
nós estivermos numa Série C, eu acho que a partir de uma Série B a gente pode pensar em começar a concorrer com eles nessa situação de escolinha, de você trazer um torcedor realmente para criança que vai falar, eu torço para o Maringá, eu quero jogar no Maringá. Né? Então, eu acho que primeiro parte de ele ter um ídolo lá em cima, lá no profissional, dele poder ir no estádio para poder assistir o jogo e torcer por esse time, dele poder entrar em campo com os jogadores de mão dada. Eu acho que passa por uma série de processos antes que a gente pensa em poder concorrer com esses clubes grandes, senão isso não vai acontecer. Né? O Maringá tem parceria com escolinhas, né, da cidade, está com a sua categoria de base, mas não é a mesma coisa, né? E a gente sabe disso, a gente tem essa consciência. Não adianta a gente fechar os olhos e falar, não, vamos montar uma escolinha do Maringá que vai ser igual a do Palmeiras. Não vai acontecer isso. Hoje ainda não. Eu queria colocar um aspecto interessante aqui, porque para os mais jovens, né, o pessoal não sabe como é que funcionava isso aí na década de 70, na década de 60 e na década de 80. Nós tínhamos aqui em Maringá vários clubes amadores que disputavam campeonatos regionais. Então vamos colocar um exemplo. O Grêmio de Esportes Maringá tinha a categoria Infanto, Juvenil e Juvenil, que hoje é o Júnior, né, Sub-15, Sub-17, né, que eles falam, ou Sub-18. E naquela época a gente tinha campeonatos regionais que envolviam a região que tinha associações com apoio de prefeituras que disputavam esses campeonatos. Então, era muito comum a gente ir no estádio Willie Davis assistir o jogo do Grêmio de Esportes Maringá e ter uma preliminar lá de Associação Central, que mantinha uma equipe de 3 categorias, inclusive do amador, para colocar à disposição dos amistosos como preliminar. Então, aí o que você tinha? Você tinha jogador de juvenil, sub-15, hoje seria sub-18, tudo disputando esses campeonatos. Então hoje o que acontece? A gente sabe que depois da Lei Pelé entrou a questão do mercado, clube empresa, essas coisas. Então o interesse mais é no direito confederativo. Então o menino hoje de 16 anos, ele já pode ser profissional, né? Registra a carteira de trabalho dele, acabou, ele vira profissional. Então você não tem como segurar um menino hoje, ele fez 16 anos, você vê nos grandes clubes, os caras não conseguem, já começa a fatiar os direitos confederativos. Se não assinar contrato, né, com cláusulas relevantes, acaba perdendo o menino novo. Então, as escolinhas, na década de 70 aqui, ela funcionava. Por exemplo, a gente tinha o Frigma, que era um frigorífico, o Frigorífico Central, que era outro frigorífico, tinha o Mandacaru, que é uma associação que, se vocês forem ver lá, o campo está fechado. Eu joguei no Mandacaru. Mas e não faz tanto tempo assim. Então, está fechado. Lá foi fechado o estádio do Mandacaru. E lá eles disputavam o campeonato. Aí vocês iam em Marialva, o Atlético de Marialva tinha as categorias. Aí você chegava em Iguaraçu, você chegava lá no Dr. Camargo, São Jorge do Vaí. Então a região nossa era grande. Então quando acontecia de um jogo principal, sempre tinha envolvido esses clubes da região. Então a pessoa aprendia a jogar futebol desde a categoria de base, desde o juvenil, ele estava indo. Então o que acontece? O menino estava no Grêmio ou no Central, ele queria jogar no Grêmio principal. Então não existia aquela especulação de tentar pegar um menino daqui e levar para longe. Hoje não, hoje os clubes vêm aqui, colocam aqui as marcas dele à disposição, onde o menino está com 10 anos, já vai para o Santos, já vai para o Corinthians, já vai, né? O Jean Fischer saiu ali com 8 anos, 9 anos do Esporte Adapt Camporão lá. E deu no que deu, né? E acabou não dando em nada, né? Acabou não dando em nada devido ao egoísmo do próprio pai dele, que era empresário, né? Que não quis dar o tempo ao tempo. O menino com 16 anos saiu do Santos e foi para a Europa. Acho que ele se arrepende disso até hoje. Mas essa até trazendo essa questão histórica, né? Você diz, quando o Grêmio estava no auge, você tinha aquela situação de, pô, eu quero jogar no Grêmio. Né? E tinha o Grêminho também, que foi famoso, na minha época também tinha o time do Grêminho. Então, pô, você queria jogar no Grêmio. Por quê? Porque você tinha lá atletas que eram seus ídolos. Você via o Grêmio jogar contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Porto Alegre, contra grandes equipes. Então eu acho que a partir do momento que isso voltar a acontecer, você começa a ter um pouquinho desse resgate das crianças querendo jogar no time da cidade. Então, mas só que naquela época tinha um fator importante que eram as associações. As associações mantinham
Essa parceria. Essa parceria não, elas faziam sozinhas. Mantinha um interesse em retroalimentar o mercado daqui. As Elas opções, a bancavam. oferta, entre aspas, de emprego, entre muitas aspas, estava aqui e era focada para cá. Isso alimentava e fortalecia o próprio sistema. O Grêmio vamos de dizer assim. Esportes Maringá, ele é uma associação até hoje, o Grêmio de Esportes Maringá, tá? Ele é uma associação até hoje, de forma que ele mantinha todas as categorias, inclusive representava Maringá nos Jogos Abertos do Paraná e Jogos da Juventude. Então ele mantinha as categorias. Hoje você não tem as categorias. Se você pegar, hoje aqui não tem nenhuma associação que tenha as 3 categorias formadas. Não, hoje o Maringá tem. Então, mas é, isso, 17, então, 19, mas é o que nem você falou, tinha outras associações que várias alimentavam. associações, né? Então, e mesmo assim, o Maringá, ele é uma associação, que é o Alvorada, com uma parceria com uma empresa, que é o Maringá Futebol Clube. Pelo menos que eu saiba, é isso. Ainda não. Mas o nome Maringá Futebol Clube não é o que está registrado na Federação Paranaense. Lá é o Ele é o nome fantasia. É o nome fantasia. Então, Exato. mas a ideia é o quê? É ser um clube empresa. Então, se você passou a ser um clube empresa, o interesse é o quê? É de você tentar ter lucro em cima dos meninos. E quando você é uma associação, não. Você vai fazer com que os meninos façam parte daquela associação e cresça representando o nome da cidade. Muda. Não é só a questão de você tentar explorar os meninos como atleta para fins financeiros. Bom, felizmente parece que as equipes aqui de Maringá estão fazendo bem essa leitura, estão identificando a necessidade de você criar desde cedo a identificação dos atletas com a equipe. A gente vê hoje aí as categorias de base do Maringá Futebol Clube super estruturadas. Teve até o exemplo, acho que o ápice, né, foi a venda do goleiro Guilherme do Sub-19 para o Cruzeiro. A gente teve também o Rômulo, né? Atacante, Sim. acho que estava no Sub-15 aqui, foi Sub-17, para lá, foi Sub-17, pro perdão. Foi pro Atlético. O pessoal também que estava em avaliação lá no Sporting de Portugal Sim, também. retornaram 3 agora atletas, semana né? passada, 4 atletas. Então, teve Retornaram também no semana. começo do ano aí a peneira do Grêmio Sim. Esportes Maringá para montar a equipe. Então, eu queria esclarecer uma coisa em relação ao Grêmio de Esportes Maringá. O Grêmio de Esportes Maringá, de momento, ele não está federado. Sim. Tá? Nós estamos lutando para isso, já estamos com documentações junto para pedir essa federação. Pedimos esse ano, eles não aceitaram na federação. Nós entramos com um processo judicial para que a federação aceite nossa inscrição novamente. Porque esse Grêmio que tá jogando o Campeonato Paranaense, que esse ano, mais uma vez, foi uma vergonha, esse Grêmio que é do nome aí do AA, eu não gosto de falar nem o nome dele. Pode falar. Ele não pode representa, falar. ele não representa o Grêmio verdadeiro. Entendeu? Então esse Grêmio que está aí, que o ano passado tinha 9 atletas jogando num jogo oficial da 3ª divisão, em Cambé, ele leva 9 atletas e coloca um jogador de linha para jogar no gol. Nem no meu época de moleque a gente tinha essa condição. A gente ia pelo menos com o nosso goleiro. Agora, aconteceu o ano passado. Então isso aí não pertence à nossa história. Isso aí é uma história que surgiu depois de 2003, que a gente não quer nem lembrar muito disso daí, porque por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de resgate. O ITGEM, Instituto dos Torcedores do Grêmio Esporte Maringá, quer tirar esse período da história de Maringá. E para isso nós estamos com todas as documentações ok do Grêmio de Esportes Maringá, na Receita Federal, no cartório de títulos de pessoa jurídica atualizado. Nós temos as pessoas que fazem parte disso aí e nós estamos trabalhando para que a federação aceite o nosso Grêmio de Esportes Maringá, que tem o CNPJ desde 1974, que é o Grêmio verdadeiro. Esse Grêmio aí não nos interessa. Teve algum... disputou o campeonato 2003, 2004, caiu e depois nunca mais subiu. Entendeu? Isso aí não interessa pra gente. Isso aí não faz parte, apesar de ser da cidade, as pessoas ter torcido para ele, mas para nós, gremistas verdadeiros, isso aí não tem valor, não importa. Bom, histórias lamentáveis como essa, acho que tem em todas as equipes. A gente torce, claro, para o Grêmio voltar aos seus dias de glória. Bom, a gente falou bastante sobre categoria de base e tudo mais. É imprescindível a gente falar sobre categoria de base no Paraná hoje. Não está o Atlético Paranaense. Vários anos aí tentando estadual, jogar com equipe sub-23. Tomou muita porrada por isso, né? Muita gente não concordava. E a gente entende até, acho que comercialmente falando para a TV, ter o time alternativo ali jogando estadual não é atrativo. Mas insistiu na receita, deu certo. E a gente viu surgir também, né, dessa receita aí do time sub-23, das categorias de base, dessa valorização da base,
surgir aí um dos maiores técnicos do país, que é hoje o Thiago Nunes, que surgiu aí como interino lá da base. Seria esse um caminho interessante para as equipes do interior, para as equipes de Maringá também? Talvez consiga com um trabalho lapidado lá de cedo, da categoria de base, vir surgir também um técnico interessante que consiga criar essa identidade, essa raiz e permanecer ali por muito tempo. Eu acho que a grande dificuldade disso acontecer nas equipes menores é a qualidade das competições ou a relevância das competições que essas equipes vão disputar, o que hoje não acontece. Né? Qual equipe hoje disputa, por exemplo, uma Taça São Paulo do Paraná? Né? Você tem Atlético, Curitiba, Paraná e Londrina, só. Agora talvez o Operário vai disputar, só. E as outras equipes? Então qual é a relevância para você poder julgar um trabalho de um treinador de um sub-19? Se você não tem equipes formadas ou com capacidade financeira e técnica de disputar campeonatos de alto nível, como a Taça São Paulo, que é um exemplo. Você tem várias, tem Taça BH, tem Sul-Americana, Copa, várias. Né? Mas hoje as equipes de menor expressão não têm nem capacidade financeira e nem estrutural, por enquanto, para poder disputar uma competição dessa. Né? Então, você não consegue julgar o trabalho do cara por um campeonato paranaense. Exato, e bem ou mal, como vocês dois acabaram comentando, essa falta, vamos dizer assim, de grandes competições, também de grandes desafios para a base, complica quem quer fazer um bom trabalho já de base, a régua que você quer colocar, quando você quer expor essa molecada, na questão dos próprios meninos também. Pô, a gente está falando de categoria sub-17, sub-19, que hoje no Brasil o pessoal nessa idade, se tem empresários, já estão disputando às vezes. Já estão em time profissional. Exato, estão em time profissional e tudo. Então, eu sou um cara, entre aspas, assim, muito basista. Eu gosto, vamos dizer assim, da base, da valorização da base. Acho muito, muito interessante essa saída que o Maringá está tomando. É uma resposta muito, que assim, bem gerida só tem a dar bons frutos aí, que pode ser também uma resposta no futuro para a estruturação do Itigem. É sempre bom valorizar os produtos daqui, não tenho dúvida disso. Mas fato é que ainda, mesmo assim, vão faltar, às vezes, pelo menos no momento, atrativos para você manter todo esse sistema que envolve esses meninos unidos ao Maringá e atrelados até o profissional e tudo mais. Às vezes, quando sobe, ainda tá pelejando com a Série D, com a Série C que seja. É um processo realmente muito mais complicado do que parece ser para os clubes de Série A, para quem acompanha de novo, quem tem essa cultura. Tem alguns questionamentos que, mas por que o Maringá não coloca um menino que se destacou no Sub-19 para jogar o profissional, né? Pô, isso aí é uma vontade do Maringá, a gente quer realizar isso daí. Só que aí entra outra situação, tá? O que esse menino do 19 disputou? Disputou o Campeonato Paranaense. O nível é baixo? Não é baixo, mas não é o alto nível que a gente vê em outras equipes. Então, um atleta que tem 17 ou 18 anos, que joga no Flamengo, que está na equipe profissional do Flamengo, ele já disputou uma Copa São Paulo, ele já disputou uma Taça BH, ele já disputou um Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-19, já pegou, de repente, uma base de seleção para um atleta nessa idade chegar ao profissional. Então, ele passou por vários processos onde o deixa mais preparado para poder jogar no profissional. E aqui não. Né? Então, aqui o processo de maturação do atleta é muito maior. Né? Então, essa é a grande dificuldade, talvez, de você conseguir revelar um atleta que hoje atua só em uma base do Maringá. Mas é a tendência, é o que o Maringá quer, é explorar isso daí, é melhorar isso daí, é melhorar o nível de competição, é melhorar a estrutura, é conseguir trazer mais vamos dizer, condições para esses atletas jogarem, para que, na hora que chegar no profissional, ou aqui, ou numa venda, que é o que gera a economia do clube, em alto nível. Né? E é interessante a gente citar isso também, até porque a gente vê que as equipes aqui de Maringá sempre tiveram um perfil comprador. Não muito esse perfil formador, está tentando agora, só que a gente vê que continua batendo na mesma tecla ali da dificuldade do calendário. Da mesma medida que o calendário atrapalhava você buscar atletas de outras equipes, parece que também acaba barrando quando você forma o próprio atleta. Né? Não tem calendário, não tem competição para disputar, acaba não sendo muito atrativo para ele permanecer por aqui. Mas em relação à base, o princípio da base é alojamentos. Você viu, o próprio Flamengo, com toda aquela estrutura, não tinha alojamentos. Colocou container lá para poder colocar o pessoal, né? E aconteceu aquela tragédia. Então, o interior também, se ele não botar na cabeça também, os dirigentes, que eles têm que investir dinheiro para poder ganhar dinheiro, não adianta. Porque, na verdade, se você for pegar qualquer clube do interior, com exceto lá o Londrina, que tem uma estrutura boa, de categoria de base, que está o Joel, o Sérgio Malucelli, entendeu? Então, se você tirar ele, ninguém mais tem.
Eles pegam jogadores daqui, dali para disputar um campeonato paranaense. Você tem o PSTC, que tem uma boa Entendeu? estrutura. PSTC. Mas é tanto perfil de clube, né? mas Outro objetivo, claro. Que daí é apenas formação. Hoje, Exato, né? hoje, se você não tiver um centro de treinamento, onde você deixa esses meninos, esse centro de treinamento que eu te falo para você deixar desde dos 10 anos de idade até os 18 anos. Porque de 16 Pra anos dar você uma já tem sequência, condição de começar a pensar em profissional. Agora, Taça São Paulo de Junho é vaga comprada. Se não comprar a vaga, não vai disputar. Algumas são, outras não. Mas tem o pessoal lá que vende as vagas. Sim, sim. Só que ninguém sabe disso daí, por exemplo. Lá custa dinheiro. Se você também, quero disputar São Paulo, eu disputo. Tá, você tem dinheiro para pagar? Tem. Não tem, não disputa. Tanto é que tem clube que a gente nem conhece que disputa. Lá da Amazônia, do Mato Grosso, da Rondônia, a gente nunca viu falar e eles estão disputando lá. Mas eles têm quem financia eles. Então o interior, se tiver esses caras que financiam, eles vão disputar, senão não vai disputar. Bom, e fazendo um panorama geral de tudo que a gente discutiu aqui hoje, qual seria o caminho então para equipes como o Maringá Futebol Clube, como o Grêmio Maringá, voltar aos seus dias de glória, voltar a ser aquilo que o torcedor maringaense está acostumado a ver? Em relação ao Grêmio de Esportes Maringá, o nosso trabalho é de resgate. Tá? O ano que vem nós queremos, se Deus quiser, nós vamos participar da 3ª divisão ano que vem para subir, mas já vir com base, entendeu? Com investimento para a categoria de base. Se for feito parceria de gestão, vai ser parceria de gestão com a nossa associação, não para ser dono da nossa associação. Porque em Maringá foi feito algumas parcerias, mas onde os caras são donos das associações, e não funciona. Então nós queremos, ano que vem, o Grêmio de Esportes Maringá disputando a 3ª divisão, mas como associação, onde qualquer um de nós pode ser diretor, pode ser presidente, entendeu? Onde você aproveita a mão de obra da região, das pessoas que são formadas aqui nas faculdades aqui para cuidar das categorias de base. Não tem, ninguém sabe, mas por exemplo, o estado de São Paulo tem lá, hoje Carlinhos Neves, São Paulo, Palmeiras, ele começou aqui em Maringá. Entendeu? Oscar Yamaha, todos esses dirigentes hoje que estão em nível nacional, eles começaram aqui. Entendeu? Então nós precisamos disso. Agora, aqui na nossa cidade, o povo tem que unir para poder investir em cima disso daí. São empresas, são sócios. Se eles não acreditarem, não adianta. Agora, também não dá para aceitar as pessoas que vêm só para picaretear. Não dá para aceitar. Então, o Grêmio de Esportes Maringá está nas nossas mãos, as documentações, nós já fizemos todo o processo e a gente quer voltar ele como ele era. Uma associação sem fins lucrativos, onde qualquer pessoa pode ser presidente, fazer parte do conselho deliberativo, entendeu? E que tomar as decisões para que as categorias de base existam, para que a gente consiga junto ao órgão público um terreno para fazer centro de treinamento, que a gente pode, porque você fala, vou fazer uma parceria, mas você não tem nada. Não tem como fazer parceria para fazer um centro de treinamento, você não tem nem o terreno. O município pode ceder isso daí. Só que o município vai ceder isso aí desde que haja algum investidor que venha e que faça isso aí com transparência. Então é assim que eu penso. A categoria de base pode voltar a existir na cidade de Maringá, só que ela tem que ter isso, para poder ser valorizada, usar a região todinha, que tem muitos meninos da região que poderiam estar jogando aqui, mas vão ficar aqui morando aonde? Na rodoviária. Tem que ter um local. Não, eu penso que o Maringá está no caminho certo. Diferente do Grêmio, o clube ele caminha para se tornar realmente um clube empresa, um clube que vê profissionalização, que vê gestão, que quer isso, que quer realmente ter lucro com o futebol. E para isso tem que fazer um bom trabalho, dentro de campo e fora de campo, na gestão. Então esse é o caminho. Realmente acho que conforme for passando os anos, eles vão aprendendo com os erros, assim como aconteceu esse ano, o time acabou caindo, e não é essa a tendência. Tem que subir de novo, tem que continuar estruturando na base com o maior investimento, como ele até comentou, que necessita de investimento, porque senão não vai ter uma base forte, não vai alimentar o time profissional e não vai alimentar as outras equipes, que é um dos objetivos do Maringá, de se tornar um clube formador. Acho que no fim das contas tudo acaba girando em aspectos culturais e financeiros, não tem muito para onde correr. Então eu vejo com uma constante luta contra a maré, contra, vamos dizer assim, a polarização, contra a centralização do futebol, que é um esporte, tão intrínseco na nossa cultura que esses entornos, esses meandros tinham que ser muito mais respeitados.
O Itigem luta pelo modelo de associação, Maringá como clube empresa, algo mais moderno e tudo mais. Mas o objetivo, eu acho que ele só vai ser atingido com esforço conjunto, que não parte às vezes só da vontade do Rodrigo, da direção do Maringá, que pode vir a fazer um bom trabalho, ou do pessoal do Itigem, que é muito bem É intencionado. reconquistar a confiança do próprio empresário e do torcedor. Exatamente, exatamente. É reconquistar a confiança e conquistar essas pessoas, trazerem para perto dos clubes, para trazer para perto do futebol. Maringá é uma cidade, e sua população, seus torcedores, que adoram futebol, que adoram esporte e que tem, vamos dizer assim, tem estrutura suficiente para receber tanto um quanto dois clubes que representem bem a cidade. Tá fazendo hora extra já essa falta de clube. Bom, torcemos para que tudo isso aconteça. E vamos chegando aí ao final do nosso programa de hoje. Fax Sports foi muito bacana. Agradecer a presença do nosso amigo Antônio Reis, torcedor fanático do Grêmio Maringá. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença também do Bruno Rodrigo Araújo, mais uma vez nos ajudando, sempre prestativo. Sempre muito obrigado. Bom falar de futebol. Agradecer também ao meu amigo Vitor Raimundi, Valeu, comentando aí. E agradecer você também que nos assistiu. Obrigado pela sua audiência hoje. E até o próximo programa. Valeu, moçada.